Nada disso tem na série. Os prisioneiros se rebelaram na prisão ameaçando o Rick caso não deixe o lugar. Agora a decisão é sair da prisão ou lutar pelo lugar. Nesse capítulo ainda teremos novas descobertas, intrigas, reencontros, romances e a introdução da Michonne, que é outra personagem totalmente diferente do que foi apresentado na série. Bora para mais capítulos? Fala, apaixonados por quadrinhos, eu sou o John, bem-vindo ao HQJ, e a capa do volume de hoje é uma das capas mais lindas até o momento. Mais loucas também. Olha essa negra linda. Ai, papai, mas como é linda, cara. Tá segurando uma katana ou katana, chame como quiser aí. E o intrigante é que ela tá segurando 2 zumbis acorrentados. Por sinal, estão sem os braços. E essa capa é linda de uma forma que eu não sei explicar. Ela gera uma cacetada de dúvidas. E não se esqueça que as alterações de imagem falam pra preservar a obra original. Agora chega de enrolação, deixe seu like e bora pra história. Resumão do último vídeo. Depois da morte das filhas do Rush, o grupo recebeu a notícia da morte do Tyrese. A notícia das jovens se espalhou, o Dexter foi acusado do crime. À noite, Lori foi consolar a Carol, ganhou o selinho e o clima ficou estranho. Rick voltou de Atlanta, foi atualizado, correu pro ginásio, descobriu que o pilantra ainda estava vivo. Andrew estava na lavanderia, foi surpreendida por Thomas, que se revelou ser o serial killer. Brigaram, mas ela conseguiu sair correndo, acabou de um pátio da prisão onde o Rick, enfurecido, pulou em cima do mano e socou ele quase até a morte, anunciando que ele seria enforcado. E a nova regra do grupo era, aspas, você mata, você morre, fim de aspas. Rolou uma briga entre o Billy e o Rush por terem vindo à prisão. O clima com o Dexter ficava cada vez mais estreito, tinha até uma conspiração com o Andrew deles invadirem o bloco e expulsar o grupo do Rick. Convenientemente foi solto depois do que rolou com o Thomas. Teve um campeonato de strip poker na quadra de basquete. Cal começou um namoro com a Sofia. Meg terminou com o Glenn por medo de perder mais alguém que ama. Andrew e Dale estão cada vez mais próximos. Thomas foi trancado em uma das celas antes de ser executado, mas Patrícia libertou, quase se ferrou, revidou. Meg fez justiça com as próprias mãos. O corpo foi jogado pros moradores de rua. E o capítulo se encerrou com o Dexter e o Andrew armados, vindo reivindicar a prisão. E esse capítulo começa mostrando uma mulher, que é exatamente aquela que a gente viu na capa agora há pouco, caminhando entre os fedorentos com literalmente 2 deles acorrentados. Exatamente do jeito que a gente viu na capa. Não dá nem pra entender bem o que tá rolando aí. E deixa eu passar uma curiosidade rápida. Quando a versão original de The Walking Dead ainda tava sendo lançada, vez e nunca a gente trombava com alguma capa que não fazia sentido. Exemplo do volume 11, mostrando os Grime dormindo dentro do celeiro de zumbis. Foi nesse volume que abriram o celeiro, pra quem não tá lembrado. Mas o fato que isso da família dormir lá nunca aconteceu. Não sei dizer por que fizeram essa capa fake. Acredito que serviria pra atrair mais público, tudo mais, aquelas capas mais chamativas, manja. Isso foi um negócio que aconteceu até o final dos quadrinhos, capas que não faziam sentido. E essa era a capa original desse volume 19. Deluxe deu um upgrade sinistro, lindo demais. Pegaram exatamente a mesma capa e deixaram mais perfeita. Mas por que eu tô explicando isso? Na época que eu tava lendo, quando eu vi a capa original, eu fiquei tipo, que bagulho estranho, a mina com 2 bichos acorrentados, sem braço, mandíbula. Mas por eu já ter percebido que o quadrinho tinha essa linha de capa fake, eu pensei, beleza, é só mais uma. E aí me aparece já na primeira página essa mulher pra me dar aquele tapa na cara. Que doideira é essa, velho? Como ela consegue andar entre os mortos? Por que diabos ela tá com 2 acorrentados? Vamos por partes. Continuando a história, à frente dela, lá longe, ela avista o Otis numa carroça lutando contra alguns mordedores. Um deles até se aproxima dela, mete um catinho bem ligeiro e fica claro que ela não tem medo deles. E pior, ela parece estar à vontade entre eles. Você lembra como foi com o Rick e o Glenn em Atlanta, os 2 com o olho da goiaba na mão? Pois é, velho, que mina é essa, velho? Apareceu do nada. Não tem nada muito especial aqui, mas ela começa a seguir a estrada na direção que o Otis foi. Mas vamos logo pra parte que vocês querem ver, que é o Dexter ameaçando o Rick. Aqui são 4 páginas de diálogo que passam voando. Patrícia se mete no meio, baixando a arma, falando que o Dexter prometeu só mandar eles embora. Não preciso dizer que não dá em nada, né? E ele aponta de novo. O Rick ainda pede pro Coy e a Lori irem pra dentro pra ele desenrolar uma ideia ali com o Dexter. E ele aponta pra eles, mandando todo mundo ir dali pro trailer. E o clima vai esquentando, o Dexter engrossando a voz e mandando a galera vazar. Até o Axel tenta ali defender o grupo, avisando que eles são gente boa, que o Dexter era suspeito. Mas ele nem dá bola e manda o Axel vazar com eles também. E fica nessa frescura de vaza, não vaza, até que o Rick se toca de uma parada. Onde você conseguiu essas armas aí? Eu tirei de dentro do fundo do olho do meu... Calma, coração, eu tô falando sério. Onde você conseguiu essas armas aí? E aí o cara fala que pegou lá no bloco A. E aí o Rick fica com aquela cara de tipo, putz, mano, não acredito que o cidadão foi lá. E então aparece uma cacetada de mortos vindo do bloco A. Pra quem não lembra, o grupo do Rick deixou aquele bloco fechado porque não tinha limpado ainda. O que é até estranho se a gente pensar que o Andrew e o Dexter entraram lá sozinhos e meio que desarmados. Mas beleza, vamos ignorar. E aqui agora é uma bagunça, cara. O Rick manda boa parte do grupo pra dentro. O Ty entrega uma pistola. E tudo isso com o Dexter mandando eles não se moverem. E o Rick fica tipo, pô, diabo, os caras vindo aí, você vai atirar em mim, ou né? Me ajuda, pô, acorda pra vida. Todo mundo se ajunta, o Day, a Andrew, o Rush, o Andrew. Não, pera, o outro Andrew. Isso, o Glenn, o Ty, o Rick e até o Dexter. E quem tá chegando nessa hora é o Otis, que corre ali pra grade, grita pra eles ajudarem ele a entrar, mas não escutam porque, né,
Ele luta, não dá conta, e quando tá quase se lascando, pra não usar uma palavra de mais baixo calão, é salvo pela espadachim que vimos no começo do volume. Essa personagem, se não for a maior, é uma das mais casca-grossas que teve nesse quadrinho, e uma das mais lindas também. Essa mulher assume a frente, começa a espadachinhar os caras, até pede pro Otis voltar pra carroça e buscar as armas. Ele até vai, mas o cachorro não volta e fica escondido, olha que miserável. Ela luta com todos sozinha, até com certa dificuldade. Tem uma hora ali que ela perde a espada, mas dá tudo certo, depois ela vai ajudar o Otis a se recompor. Pô, velho, deixou a menina sozinha. Em paralelo, vai rolando um tiroteio da prisão. Destaque pro Tyrese usando o martelo enquanto o resto do grupo tá armado. Velhos hábitos nunca morrem, né? Rola duas coisas muito importantes aqui. Primeiro, é que o Dexter quase é pego e o Rick salva ele. Talvez numa tentativa de tentar conseguir a confiança do cara. Mas acontece um efeito rebote, com o Dexter retrucando que aquilo não mudava nada e falando que o Rick era burro por não ter deixado acontecer. E então temos mais um evento que vai marcar esse quadrinho, porque o Rick observa todo o grupo focado na luta, volta seus olhos pro Dexter e... headshot. E ninguém viu essa bodega, só o Tai, mas ficou quieto, então fica aquele clima de bala perdida. Os fedorentos já estavam controlados a essa altura, o Andrew chora, acaba se rendendo. O Rick pede pra fecharem o portão do bloco A, vai uma galera certificar o perímetro. E tivemos então a primeira morte de um humano pelas mãos do Rick Grimes. Na série, naquele episódio lindo de nome Nebraska, o Rick vai atrás do Rush, que estava perturbado com o lance do celeiro. Lá eles trombam com um grupo hostil que acaba forçando eles a se defender, ou talvez a fazenda teria caído ali mesmo. E diferente da série, nos quadrinhos, durante a rebelião do Dexter, pra tomar a prisão, acaba chovendo mordedores pra cima deles, e em uma oportunidade, quando ninguém mais estava olhando, o Rick, já sabendo que o cara ia ser problema, resolve apertar o gatilho. Eita nossa, hein? É interessante ver que o quadrinho demorou bem mais que a série pro Rick começar a mostrar as garras, e ainda assim foi por escolha própria. Já na série teve essa adaptação de limitar as escolhas e forçar o cara ao extremo. É até mais humanizado o jeito que a série adaptou. Quando eles vão pro lado de fora jogar as coisas ruins pra queimar, já não tinha mais nenhum arruaceiro e o Oz estava esperando com a nova amiga. Por ela já ter salvo a vida dele, ela ganha um passe VIP pra entrar na prisão, e isso, claro, entregando as armas dela, e com exceção dos pets que ela trazia na corrente. Rapidinho, sem hesitar, ela dá um catinho nos caras, e o Rick fica até sem jeito, mas tá tudo certo. Ah, é importante, o Andrew aproveitou que o portão tava aberto e saiu correndo pro desconhecido. O Dwayne até falou sobre eles irem atrás, mas o Rick fala que o cara tava no direito dele e fica por isso mesmo. E se você não tá lembrado, o Rick da série, assim como nos quadrinhos, deixou o Andrew livre. Nos quadrinhos ele foi um rumo desconhecido, já na série, quando o Rick passou a peixeira no Thomas, o Andrew enlouqueceu, partiu pra cima e no final acabou sendo deixado em um local cheio de zumbis. Deu a impressão ali que o cara tinha ido pra vala, mas alguns episódios depois ele voltou tacando terror. Carol sumiu, T-Dog foi mordido, até gerou aquela cena majestosa do Rick despedaçado, chorando e esperneando igual criança mimada quando descobre a perda de um membro importantíssimo do grupo. Tudo por culpa do Andrew. E nos quadrinhos, será que isso vai acontecer também? Será que o Andrew vai voltar pra vingar o amor dele? É o tipo de ponta solto que o grupo não vai permitir acontecer mais pra frente. Vai acompanhando aí. Oh, verdade, hein? Eu ainda não tinha falado sobre o T-Dog até o momento. T-Dog, esse é outro cara do grupo original série que não existe nos quadrinhos de The Walking Dead. Tudo que vocês viram com esse cara na série, desde a introdução em Atlanta, a treta com o Merle, o braço ferrado no carro, a invasão à prisão e até o sacrifício pra salvar a Carol, foi algo exclusivo do personagem pra série. Talvez tenha até tido algum reaproveitamento de alguma coisa dos quadrinhos na trama dele, mas pra ser sincero eu não lembro de nada agora. Voltando pros quadrinhos, naquela noite eles entraram em um acordo de colocar a Samurai trancada em uma das celas durante a noite, questão de segurança mesmo. E aí o Tai foi conversar com o Rick sobre o que ele fez com o Dexter. Não tem nada especial aqui, é só o Rick se culpando e o capítulo acaba com ele repensando sobre o dilema que ele criou algumas edições atrás, sobre você mata, você morre. E a capa do volume 20 são vários andarilhos se aglomerando nas cercas da prisão. Eita, chegamos no 20, hein? E a história só melhora. Já quero mandar um abraço a cada um de vocês e agradecer todo o apoio com o canal. Vocês são feras demais. Depois de muita correria, temos um salto temporal gigantesco de 168 horas. Pra quem não sabe, isso é uma semana. E finalmente, depois de várias edições tensas, desde a barbearia, temos um capítulo com um começo mais light, mostrando o Glenn usando aquela nova técnica de controle de hordas nas cercas da prisão. Por curiosidade, tem um take rápido ali mostrando o que sobrou do Thomas. Enfim, a Meg foi falar com o Glenn, que queria conversar sobre o que rolou com o Thomas, lembrando que eles meio que quebraram o relacionamento alguns volumes atrás. Mas a Angie já tinha organizado uma reunião com todo mundo, então a conversa meio que fica pra depois. E pra que é essa reunião? Sendo bem sincero, nada tão importante. É só a Angie entregando peças de roupa pra galera. Ela manjava de costura, então deu uma geral nas roupas da prisão, pegou as medidas do pessoal, fez
umas peças, ia providenciar outras, blá blá blá, deixar a galera mais confortável, estilosa, por assim dizer. Vocês vão ver que esse povo tentou se adaptar nessa semana que passou, encontrar Rob, ser mais útil, até o Axel tá parecendo ter se integrado bem melhor ao grupo. Mas nem tudo são flores, a Lori tá muito frágil e insegura por conta da gravidez. Com medo da Patrícia por ela ter tentado soltar o Thomas, eu nem comentei, mas ela chorou pra caramba quando viu o Dexter baleado. A Lori tem medo do Axel, da espadachim, que se chama Michonne, por acaso, eu não tinha falado. Dos Walkers rodeando a prisão. Ela tá bem frágil mesmo, achando que qualquer momento alguma coisa ia acontecer. E é o Rick que consola. O Walker tá controlado, o Axel é de boa, mas tô de olho. Assim como a Michonne, que eu deixo trancada à noite. Estão todos desarmados. Patty é perturbada, mas tô ligado também. E a Lori não é a única com paranoia. A Patrícia também tá meio bugada. Tem um momento ali que o Watts até senta pra bater um papo e ele é curto e grosso com ela. Fala que ninguém quer falar com ela, que ela soltou um assassino, quase morreu por isso, e ficou a favor de dois caras que queriam expulsar eles. Essa conversa é tipo, mano, não esquece. O Glenn tem lá, conversa com a Meg, ela queria reatar o romance, até se declara pra ele, falando que ele era a única constante na vida dela. Tadinho do Rush, esqueceu do velho. E por falar em romance, o Day e a Andrea continuam se dando muito bem, dá pra ver sempre uma certa química quando eles aparecem. Eu nem ia falar sobre essa conversa porque não tem nada demais, exceto o momento que o Dale conversa com ela, que eles deveriam ficar na prisão por mais tempo, já que não tem motivos pra saírem por enquanto. Veremos se essa decisão vai ser boa. Ainda no tema romance, a relação da Carol com o Tyrese continua naquela fase boa de fogo, qualquer coisa o clima esquenta. Então eles estão ali nesse chamego na quadra. A Carol fala que tá ajudando a Laura, ele fazer os panelões de comida pro grupo. O Ty tá meio que avulso, só jogando basquete. Talvez praticar tiro se tivesse mais bala, até porque ele fala que precisa estar descansado pra hora da ação. Por isso ele não tá fazendo nada. Então tá, né? Seria mais útil fazer alguma coisa, trocar uma lã, fazer um cuscuz com bacon, mas ok. Só que acontece uma coisa interessante nesse momento. A Michonne aparece procurando a academia e acaba interrompendo os dois. O Ty mostra onde é, mas aí eles tentam puxar assunto com ela. E aí ela fala que tá feliz e vê ali, tá protegida da chuva, sem carniceiros, não sei o que. Peraí, eu conheço você. Você jogou no Falcons 1900 sei lá quanto. Aí o Ty já perde a postura, começa a se interessar na conversa, porque ela fala que ama futebol. E a Carol já dá sinais de insegurança e ciúmes por essa aproximação estranha aí. E pra finalizar os membros do grupo, temos o Herschel trabalhando na horta enquanto o Allen tá cuidando das crianças. E dá pra ver que o Herschel tá meio emburrado com o Axel. Ele até tenta uma aproximação saudável, mas como o Axel viveu muito tempo com o Thomas, os outros prisioneiros e tudo mais, o Herschel não confia e não aceita ele muito bem. E o clima entre os dois não é best friend. Mas nada que você olhe e pense, nossa, vai rolar alguma coisa. Não, eu acho que não. Agora vamos parar de lenga-lenga, tá na hora de explorar a prisão. O Rick monta um grupo com o Tyrese, o Allen e o Axel. Isso mesmo, ele levou o Allen, que é um cara sem experiência. O Axel até entendo, não era muito confiável, então valia a pena deixar por perto. E a missão é explorar o bloco para garantir que não tinha mais zumbis por lá. Será que vão achar mais prisioneiros vivos? Eu posso dizer que esse momento é tão tranquilo quanto a invasão do bloco sendo o primeiro dia da prisão. Tem um morto outro perdido para bater, o Rick vai passando os macetes pro Allen que tá tremendo na base, mas não tem nada de muito uau aqui não. Encontrou a livraria, o Allen se assusta com o morto, cai, consegue atirar, mesmo o Rick avisando para não usarem armas, porque os tiros poderiam ecoar e atrair mais deles. Apesar de não tá rolando nada demais, o Allen é tão sem noção que você sente que vai rolar alguma coisa. Presta atenção aqui, o Rick gênio resolve separar o grupo em dois só para acabar mais rápido. O Ty vai com o Dale para um lado, o restante do grupo vai pro outro. E alguns passos à frente, o abençoado dos sedentários do Allen faz uma mini pausa para descansar e aparece um meliante se arrastando no chão só com metade do corpo para morder a perna dele. Burro, cara, burro. Na mordida ele atira sem querer. Imagina se pega no Rick ou no Axel. Velho de Jesus Cristinho. O outro grupo até ouviu, mas já tava acostumado com o Allen fazendo besteira, pensou que não era nada e seguiram a vida até encontrarem uma porta com, pasmem, o gerador gigantesco da prisão. O grupo agora vai ter energia para fritar sopa de melancia e você deve estar se perguntando por que esse locutor maravilhoso não volta pro Allen e conta o que aconteceu após a mordida. E a resposta é porque o capítulo se encerrou aqui. E a capa do volume 21 vem com o Axel e o Dale segurando o Thomas enquanto o Rick empunha sua machadinha em posição de ataque à perna mordida do Allen. E ainda temos o Tyrese ao fundo escondendo os olhos para não ver o que vai acontecer. Viu o que eu reclamei no outro vídeo sobre os spoilers da capa? Olha essa aqui já entregando o que vai acontecer. Mas a capa ficou bonita, hein, meu irmão? Dá pra sentir a tensão do momento. E antes de voltar pro Allen, ali no gerador, a felicidade do Dale e o Ty é cortada com os gritos justamente do Allen. Eles correm pra ver o que tava rolando, o Axel e o Rick pegaram ele pra levar pra um lugar mais claro, o Allen já tava no desespero total, pedindo pro Rick cuidar dos filhos dele, que ele não ia resistir. E é aquele clima pesado e tenso se formando de novo. O Ty e o Dale ajudam a levar ele pra fora, o desgraçado se esgoelando de dor e desespero, vão pra fora, rasga a calça, a essa altura ele já desmaiou. O Rick cata o machado, o Ty segura ele, os dois escutam, o Ty falando que ele é um homem morto, o Rick só vai torturar ele nos últimos minutos de vida. Já o Rick falando que todos eles voltam, a mordida só vai matar
Tai, se tirar a parte mordida, tem uma chance, o que até faz sentido. E ninguém chega num consenso, mas meio que o Tai cede à pressão do Rick e... O Allen até acorda na dor ali, mas já tá feito. Eles tentam estancar o ferimento do meliante, o Herschel até aparece ali, o Rick explica o que rolou, que não tá conseguindo parar o sangramento. Aí o Herschel diz que a ideia do Rick foi boa, mas mal executada. Puxa o Axel pra perto, arrancando o teco do cabelo com carrapato. Explica umas coisas de médico envolvendo artéria, coagular, sangue e umas paradas. E que se ele não perder muito sangue, pode sobreviver. Joga talco, menino âncora, dá um beijinho pra Sarah, e aí o grupo sai correndo pras celas do bloco C pra poder limpar, porque ainda tem essa, tem que tomar cuidado pro bagulho não infeccionar. Uma semaninha vivendo em paz e rola uma dessa. Apesar de tudo isso, o Corey e a Sofia estão ali fazendo aniversário de uma semaninha de namoro. Pra comemorar, eles estão em frente às grades observando as coisas ruins e refletindo sobre os barulhos que eles faziam, que pareciam tristes, o tipo de date que qualquer menina se apaixona. Logo a notícia do Allen chega na Lori e na Carol, o resto do grupo se reúne com ele, a Andrew soltando umas rimas de motivação, a Carol fica chocada pra caramba quando descobre o que o Rick fez, mas também quem não tá chocado, né, ou vai dizer que quando você viu isso na série você ficou de boa. Mas vem comigo, ela também pergunta pelo Tai. O Axel avisa que ele foi pro ginásio esfriar a cabeça, bababá, e ela vai atrás, mas nossa senhora, aqui vai ser complicado agora. No ginásio, o Tai tá jogando basquete e a Michonne aparece. Eles já estão meio que amiga agora, depois daquela conversa. Então ele desabafa com ela. Pô, rolou umas paradas ali, tô estressado, cansadão, não consigo tirar da cabeça. Calma, eu sei do que você precisa. Aí ela começa a se abaixar pra amarrar o sapato dele. Ele fica com vontade de espirrar, deve ser a rinite atacada. E pra piorar, tinha uma porta à frente deles e eu nem te conto quem viu a Michonne amarrando o sapato dele. Gente, chocado, que babado, literalmente. Tem um cara agonizando de dor alguns blocos dali e eles estão querendo jogar basquete. Que falta de empatia. Mudando o cenário, não tem muito o que falar do Glenn com a Meg. Eles encontraram uma sala com tranca na porta e estão só aproveitando a reconciliação. Pelas imagens vocês já compreendem. E tipo, eles estão ali faz horas e a Meg quer ficar mais horas, até fala que vai esperar o pai dela vir atrás pra eles saírem dali. Mora uma coisa dessa? Olha a filha do fazendeiro, cara. E bora falar sobre a Michonne agora, porque eu nem falei muito sobre a nova integrante da prisão. Tem um momento ali que vemos ela de perfil, falando que gostaria de morar ali, que ela se sente mais segura, que entende eles não deixarem ela com as armas dela e prenderem ela à noite, que tratam ela bem, apesar do pé atrás, que ela tá conseguindo se enturmar com alguns deles, e que ela pode viver ali. Mas essa conversa é interrompida pela Andrea. Você tá falando com o que, ô mortadela? E aí tem a revelação, porque não tinha ninguém na cela com a Michonne. Velho do céu, quem é essa mulher? O que ela pretende? Quais são seus planos? Será que tinha alguém ali e ela escondeu a tempo? Talvez o Andrew tenha feito contato com ela durante essa semana. Por que que ela andava entre os bosses sem ser atacadas? Por que tinha dois dele acorrentados? Mano, será que ela faz parte de outro grupo tentando invadir a prisão? Ou pior, será que o grupo está prestes a enfrentar mais um doente lunático? Tudo isso e a resposta de com quem você está falando, você só verá no próximo vídeo, onde a Andrea vai confrontar a Michonne, novos reencontros, o Axel e o Herschel terão novas interações, vocês verão o que vai acontecer com o Alan, que ainda tá se recuperando da mordida, e como tá a mão do Rick. Glenn vai reaparecer com a Meg, mais momentos perturbadores, o desfecho da Carol com Tyrese após o espirro do ginásio, uma briga violenta, e se vocês quiserem ver mais detalhes dessa história, eu deixo o quadrinho. Não deixe de apreciar a obra original, já que esse vídeo foi aquele resumão. Se inscreve, curta, nos vemos no próximo vídeo e tchau!